sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Graça e paz a todos. Vamos orar ao Senhor? Pai santo e bendito, nos apresentamos diante do Senhor em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o fazemos na certeza da tua presença aqui. E suplicamos, ó Pai, que nos conscientize desta gloriosa, santa, bendita e poderosa presença do Senhor nesse lugar, e possamos nos portar com reverência diante do Senhor, com alegria em nossos corações, mas com profunda reverência e temor em nossos corações, pois assim convém, ó Deus, aos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir a vida neste dia. Muito obrigado pelo ano que se findou. Muitas foram as lutas, Senhor, muitas lágrimas, Senhor, mas também alegrias, bênçãos, cuidados do Senhor. Tivemos experiências, ó Pai, extraordinárias com o Senhor nesse tempo de tanta apreensão e aflição. Assim se cumpre aquela tua palavra, que tudo contribui para o bem daqueles que confiam no Senhor, que são chamados pelo Senhor. Em todas as coisas, em todas as circunstâncias, Senhor, o Senhor trabalha a nossa vida sempre para o melhor, porque nós somos os teus filhos e o Senhor nos ama. Obrigado. Nesta hora, pedimos que o Espírito do Senhor nos oriente em cada momento deste primeiro culto, deste novo ano, que estamos aqui reunidos a celebrar ao Senhor. Pedimos pelos nossos irmãos que estão ausentes, muitos pelo motivo de enfermidade, desta gripe, ó Deus, que está assolando muitas pessoas, inclusive os pequeninos, as crianças. Por eles nós oramos, como pela irmã Toninha, o nosso irmão Valdemar, irmão Casimiro, a irmã Elisângela e tantos outros, ó Pai, que precisam, Senhor, da manifestação do Teu poder, da Tua mão
estendida, tocando-lhes a vida para que sejam sarados. Se assim for a tua santa, bendita vontade. Obrigado, Senhor. Ainda queremos orar pelo estado da Bahia, pelo estado de Minas, Piauí, aqui o nosso litoral, Senhor, onde as águas tomaram conta das ruas, das casas, assolando a vida de muita gente. Suplicamos, ó Pai, as tuas misericórdias em favor desta gente que tanto está sofrendo. Nós entendemos, Pai, que todas estas coisas que estão ocorrendo, ó Pai, quer sejam os fenômenos da natureza, como as pandemias, as pestes, as doenças mais variadas, são sinais do fim. Já se aproxima esse momento glorioso em que o Senhor chegará para nos levar, para habitarmos eternamente com o Senhor. Mas por outro lado, Pai, entendendo assim, nós nos entristecemos de ver tanta gente sofrendo. Por isso, por eles nós intercedemos. Oramos pelos irmãos que aqui já chegaram, por aqueles que possivelmente ainda vão chegar. E entregamos ao Senhor todos os atos desse culto diante do Senhor, tão somente para a honra e glória do nome bendito do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer a recitação do texto que está no boletim, permaneça em pé. Logo em seguida estaremos louvando ao Senhor. O texto que está na ordem do culto está em Gálatas 2:20. Eu sei que com a máscara é difícil soltar a voz, não é? Mas faça o melhor possível na sua leitura. Todos juntos, pois? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Do cantor cristão, hino 12. Adoramos a ti, ó Deus.
eleve ao Senhor em oração, uma oração de gratidão pelo cuidado que Deus tem dispensado a todos nós. Oremos. Amém. Louvemos ao Senhor com o cântico ao único que é digno. Louve ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Podem se assentar os irmãos, preparando-nos para participarmos da ceia do Senhor, tomando o pão que simboliza o corpo do Senhor, que padeceu pelos nossos pecados,
e do cálice, que nos remete à memória o sangue que ele verteu, com o qual nos purifica de todos os nossos pecados. Se você trouxe a Bíblia, sempre é bom trazer a Bíblia quando você vem à igreja. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 a 34. A instrução de Paulo à igreja de Corinto. Havia alguma confusão naquela igreja no que diz respeito à celebração da morte do Senhor na participação da ceia. Antecedia a ceia do Senhor uma festa, quando os crentes daquela igreja traziam alimento para aquele jantar, para aquela ceia que antecedia, obviamente, a ceia do Senhor. E ali havia alguns problemas, porque pessoas mais abastadas traziam, obviamente, um tipo de comida muito mais saborosa. Aqueles mais pobres ou de menos posse, que não tinham muitos recursos, obviamente, traziam, obviamente, coisas inferiores. E, obviamente, isso começou a gerar, contenda entre os irmãos. Por isso que Paulo vai dizer: quem está com fome, coma em casa. Eu, como pastor, durante todo esse tempo aqui, temos evitado esse tipo de comilanças na igreja. Há igrejas que servem almoço, servem janta e etc. e tal. Nós não temos esse costume, até porque entendemos que aqui o alimento que precisamos receber é o espiritual. Não se descarta, obviamente, em alguma celebração especial, como aqui o fazemos, não é? Temos refeições aqui, não é? Mas temos procurado evitar isto, até para evitar também, como acontecia na igreja de Corinto, esses problemas. Preste atenção à instrução, à correção que Paulo faz à igreja. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ele louvou, elogiou a igreja por muitas coisas, mas nesse assunto ele disse não. Porquanto vos ajuntais, olha só, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim não um tem fome e outro embriaga-se. Que problema, não? Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja o conselho dele: examine-se, pois,
o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Paulo, aqui no versículo 17, ele declara que essa atitude, como já disse há pouco, estava gerando contendas e divisão na igreja. No verso 22, ele está dizendo que essa atitude dos crentes da igreja de Corinto envergonhava a igreja de Deus. Aqui é um detalhe, irmãos, que nós, como membros de uma igreja local, devemos proceder de maneira tal a não envergonharmos o bom nome da igreja. Me lembro, tempos atrás, algo que ocorreu, que em todo o meu direito eu podia ir à delegacia, não é? Registrar um BO e processar uma pessoa. Conversando com um advogado, pastor, amigo meu, ele disse: Joel, você está cheio de razão. Se eu fizer, você não está errado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: antes de pensar em você e no seu direito, que é justo, pense na igreja. Porque se você assim proceder, pode ter certeza que no outro dia, isso está sendo comentado em algum programa policial da TV ou do rádio, ou estará estampado na primeira página de um jornal. E eu te aconselho, ele disse, sofra o dano, mas não exponha a igreja. Isso é muito interessante e é muito importante. Eu, você, nós zelarmos pelo bom nome da igreja em todo o tempo, não é? No verso 23, Paulo está revelando o verdadeiro significado da ceia. O pão partido traz a lembrança, não é? Do corpo de Jesus que foi partido por nós, que nos possibilita a vitória sobre o pecado. Em segundo lugar, o cálice representa o sangue que ele derramou na cruz para nos reconciliar com Deus Pai pelo perdão dos pecados. E assim nos possibilitou obter o dom da vida eterna. Paulo enfatiza uma coisa muito interessante nas entrelinhas do texto que eu li para os irmãos, que ele diz que o vigor da igreja está no amor. Ali estava faltando o amor naquela igreja, principalmente daqueles mais abastados que desprezavam os menos abastados na refeição, como disse, que antecedia, não é, a ceia do Senhor. Faltou amor, ele diz que a igreja ficou fraca. Ele diz, por isso que muitos de vocês estão doentes. Vejam como isso é interessante. Faltou o amor, veio a doença.
faltou amor, veio a morte. E aqui você pode entender literalmente. Muitos já haviam morrido por causa desse pecado, a falta de amor. Pecado é pecado em todo o tempo. E ele é pecado tanto na vida daqueles que são resgatados, já são salvos, como na vida daqueles que ainda são incrédulos. As consequências vêm tanto para um grupo, ou seja, para os incrédulos, como para os crentes. Então é muito importante compreendermos isso, né? Esse amor de Deus manifestado em Cristo, na sua morte na cruz, e que nele nós fomos unidos. É muito importante entender isso. Quando tomarmos aqui do pão e do cálice, devemos entender que foi exatamente pelo sacrifício dele que ele nos uniu. Isso é muito precioso e é muito importante e precisa ser zelado a todo custo. Você precisa abrir mão de muitas coisas em favor do outro irmão. E assim sucessivamente, para evitar aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, ou seja, contenda. Esse amor deve ser vivenciado na relação de uns para com os outros. Há de haver cumplicidade, é preciso empatia, é preciso sentir o que o outro sente. É muito fácil eu julgar você como uma pessoa fraca, como alguém sem muita importância, porque aquilo que você está vivenciando, para mim isso é pouca coisa, mas para você é muita coisa. Nunca diga assim para alguém: nossa, por isso que você está passando não é nada, eu já passei e não aconteceu muita coisa. Nunca faça isso, nunca despreze a dor e o sofrimento do outro, né? Tenha empatia, procure sentir aquilo que o outro sente. E concluindo essa ligeira palavra de preparação para a ceia, como nós devemos demonstrar esse nosso amor? Muitas vezes eu escrevo no boletim da nossa igreja, ao terminar o culto, dê carona, você que tem veículo, dê carona para alguém chegar mais cedo em casa. E eu sempre acrescento, isso é amor na prática. Não é só, não é, de falar, mas você faz algo concreto, né? Visitar o irmão que está enfermo, auxiliar aquele que precisa de algum auxílio, socorrer quem precisa de socorro, edificar a vida de alguém que está precisando de edificação com boas palavras, não é? Isto é amor cristão. Esse é o amor que Deus, na pessoa de Cristo, nos legou. Você perguntou já para alguém, nesse período tão difícil que estamos vivendo, você já perguntou o que ele precisa? Ou mesmo observando que ele está precisando de alguma coisa, você nem perguntou. Você já foi ao encontro daquela pessoa e dispensou algum tipo de ajuda. Segundo o apóstolo Tiago, é nisso que consiste a verdadeira fé e o verdadeiro amor. É atitude, é obras, é ação. Se traduz em atitudes sempre para facilitar a vida do irmão. Que Deus nos abençoe, que essa ligeira palavra possa nos instruir para que nesse ano de 2022 sejamos melhores. Pastor Nelson Pacheco, lá da primeira igreja, da Igreja Batista do Ipiranga, numa das suas mensagens que eu ouvi, ele disse assim, usando o microfone, ele disse: esse microfone aqui está completo, ele não precisa de mais nada, como esta mesa aqui, ela está completa. E ele disse: eu não,
Você também não. Por isso é momento de você examinar o seu coração, como Paulo está dizendo, para prosseguir e cada vez melhor. Se esse ano a sua vida cristã, se a sua vida familiar, se a sua vida no trabalho, se a sua vida no relacionamento com o seu semelhante não melhorar, alguma coisa está errada. Por isso é importante, como diz Paulo, cada um examine o seu coração para corrigir, para melhorar. Concluindo, a vida cristã é dinâmica, ela não é estática. Eu não posso permanecer daquele dia que eu aceitei Jesus, a mesma coisa a vida toda. Eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer. Lá no meu jardim, eu tenho algumas mensagens, muitas pessoas param, pedem licença para fotografar, algumas frases interessantes, e uma que eu aprecio muito e deixo aqui para você, essa vai servir para esse ano. Deixe para trás o que não deixa você avançar para frente. Tem alguma coisinha aí atrapalhando? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no trabalho, na vida da igreja em relação a esse ou aquele irmão? Vamos resolver isso, vamos deixar para trás, para podermos caminhar para frente. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Eu quero convidar nesse momento o nosso irmão Milton, sua esposa Ana Ivone, para que se aproximem aqui da mesa para ajudar o pastor na distribuição. Desde setembro que estamos nos reunindo, o cálice e o pão, eles vêm acoplados, né? Um no outro. Então você vai ter que ter muito cuidado, e a gente vai dar o tempo para você destacar aquele evólucro, onde temos o pedacinho de pão, e posteriormente o cálice também, para você destacar o evólucro. Temos feito isso, creio que a maioria das igrejas nesse período da pandemia assim procederam para evitar o manuseio, né, dos ingredientes que compõem a ceia, ou seja, o cálice, o suco, o vinho e o pão. Então ainda estamos, quem sabe, já mais adiante, na próxima ceia, voltaremos àquela nossa prática tão boa, não é? De alguém preparar o cálice, preparar o pão, e assim a igreja ser servida. Eu vou pedir para a irmã Ana Ivone que esteja orando logo em seguida, com uma música sendo executada nos instrumentos, os irmãos vão ser servidos. Senhor, nosso Deus querido e amado, aqui diante do Senhor, reunido com a tua igreja, meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade neste novo ano, que até aqui o Senhor cuidou de cada um. E agradecemos também, meu Deus, que em memória do Senhor, do teu amor por cada um de nós, é por isso que estamos aqui e hoje juntos vamos participar da ceia do Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
irmãos podem tomar o pão, posteriormente o cálice. Todos já conseguiram? Amém? Tomemos todos do pão. Que Deus te abençoe. Todos estão prontos com o cálice? Sim. Em nome do Senhor, tomemos do cálice que representa o sangue do Senhor Jesus. Querendo, pode levar consigo o cálice de lembrança ou deixar no banco, depois alguém vai retirá-lo. Senhor nosso Deus, prostrados diante do Senhor e com os nossos corações, ó Deus, totalmente voltados diante de Ti, não obstante imperfeitos que somos, agradecemos por nos ter enviado o Teu amado Filho Jesus. Há poucos dias celebramos o Seu Natal, o grande presente que o Senhor nos enviou do céu. E hoje celebramos o Seu padecer na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Nós Te louvamos, Senhor, porque não há outro caminho para a redenção das nossas almas e para obtermos o dom da vida eterna, a não ser ao pé da cruz do Teu amado Filho Jesus Cristo. Tudo ali começou e tudo ali termina no que diz respeito à nossa redenção. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Amém e amém. Deus a todos abençoe. Obrigado, irmão. Nós vamos ter uma participação de pessoa convidada. Trata-se da irmã Cláudia, da Igreja Presbiteriana em São Bernardo. Esteve conosco num desses domingos, eu creio, quando celebramos o Natal. É convidada da nossa irmã Denise.
estar orando em consagração das nossas vidas ao Senhor e também quando vamos cultuar, como um ato deste culto, na consagração dos dízimos e ofertas. Há algo interessante aqui em nosso boletim que diz assim: seja um bom membro da igreja em 2022. Primeiro, orando pela igreja e pelo seu pastor, sendo submisso à liderança e ao ensino da igreja, promovendo a unidade do corpo, seja assíduo nas reuniões que a igreja promove, sustentando financeiramente o ministério da igreja, usando os dons espirituais que Deus lhe deu para a edificação da igreja. E a respeito do dízimo, uma observação. Querido irmão e irmã, comece esse novo ano honrando ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Decida ser fiel e você verá a diferença na sua vida. Com certeza, Deus o abençoará. Durante a pandemia, se não todos os irmãos, mas boa parte dos membros estavam depositando os valores correspondentes a dízimos e ofertas na conta bancária da igreja, até porque não estávamos nos reunindo presencialmente. A partir de setembro para cá, estamos tendo esse único culto, por enquanto, às 17 horas, esperando mais adiante retomarmos, permitindo Deus, todas as atividades costumeiras da nossa igreja. Se você continua depositando o seu dízimo no banco, por gentileza, quando você vier ao culto presencial, traga o comprovante do seu depósito. Você pode apanhar o envelope que está à sua disposição, ali no mostruário, cada membro tem o seu envelope, colocando o comprovante e marcando, ou demarcando no envelope, o valor correspondente depositado. Assim, quando a tesouraria receber, vai conferir, obviamente, vai dar entrada no seu dízimo, ok? Pedimos que os irmãos sigam esta orientação. Oremos, depois estaremos cantando, enquanto os irmãos da tesouraria estarão recolhendo os dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos pelos favores que recebemos do Senhor em 2021 e sabemos que não será diferente em 2022. Pelo sustento do Senhor financeiro sobre os nossos lares, nada nos faltou, ó Deus, durante o ano que passou. E temos certeza que, sendo fiéis a Ti, ó Deus, e dedicados também na Tua palavra, na comunhão, nada nos faltará neste novo ano. Que possamos ter o compromisso contigo, Deus, de fidelidade, de amor ao Senhor e de amor ao próximo, daquele que precisa. E se nós temos a mais, que possamos, ó Deus, doar com amor, com dedicação e também, ó Deus, sustentar o reino do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que o Teu reino seja abençoado com cada valor, ó Pai, que for entrar e que possa ser bem administrado por aqueles que o Senhor mesmo escolheu para fazerem. Ó Deus, aqueles que porventura estão desempregados, precisam de uma porta de emprego, que o Senhor, ó Deus, no início desse ano possa prover esta alegria para aqueles que necessitam. Muito obrigado, ó Deus, por todas as coisas e porque o Senhor tem sustentado esta igreja, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, que faz parte, ó Deus, desta obra, aqueles que têm sido generosos também, que assim continuem a fazer, ó Pai, para que a obra do Senhor nesse lugar possa prosperar para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Você pode ficar de pé para cantarmos? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna chome, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, bela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Amém, graças a Deus. Podem se assentar. No último culto do ano, que aconteceu no dia 26, nós trouxemos uma mensagem bíblica, como você pode ter um bom ano novo, mesmo até melhor do que aqueles que foram muito bons. Com certeza. Eu sempre tenho alertado, com base na Bíblia, que os tempos serão difíceis. A Bíblia nos alerta sobre isso. Tempos trabalhosos, Paulo escrevendo a Timóteo. Também Jesus, no seu conhecido Sermão do Monte, fala sobre as muitas aflições que virão sobre nós. Fala do princípio das dores.
Estou me lembrando da palavra daquele senhor que é o executivo maior da OMS, Organização Mundial da Saúde, quando do início da pandemia do coronavírus, não sei se ele é um cristão, se conhece Bíblia ou não, mas ele disse algo muito bíblico. Quando ele disse que o coronavírus é um alerta para a humanidade se preparar, para as nações se preparar. E ele acrescentou, porque coisas piores virão. Coisas piores virão. Então não podemos esperar tempos melhores, mas podemos viver bem, porque nós somos o povo de Deus, vivemos pela fé, fundamentados na sua palavra, fundamentados nas suas promessas, não é? Pois sabemos qual é o fim que nos espera. A morte para o crente não é o fim, é o princípio, não é? De uma eternidade plenamente feliz. Mas, para você viver melhor, eu dizia o seguinte: tire da sua alma toda a mágoa. Mágoa deixa doente. Há muita gente que vive buscando remédios, médicos, e não resolve absolutamente o seu problema de saúde. E há aqueles casos em que os médicos pedem os exames, verificam e dizem: não há nada, está fisicamente tudo bem, mas aquela pessoa se sente mal, continua se sentindo doente. Aquela amargura que grudou na sua alma. É preciso tratar disso. Correr à presença do Senhor, expor a Ele a sua mágoa e pedir para que Ele perdoe esse pecado, porque mágoa é pecado, para que Ele limpe. O segundo ponto que colocamos é: busque as primeiras coisas. Eu disse que todos nós temos prioridades, não é? Na vida, mas há algo muito mais do que as melhores prioridades da sua vida. É o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, por mais justo que você entenda para a sua vida, não esqueça disso. O reino de Deus tem que estar acima. Nada do que você deseja e considera como prioridade pode estar acima do reino de Deus na sua vida, para você ter um ano melhor. Terceiro lugar, estude a Bíblia, pois é nela que se fundamenta a sua fé. Deus cuidou de nós nessa pandemia, mas graças à sua palavra, toda vez que abríamos a palavra dele, e eu li muito a Bíblia nesse tempo, sempre encontramos ali algo que vem direto ao encontro da nossa vida, suprindo aquela nossa necessidade. Então estude muito a Bíblia. Faça um propósito, meu querido irmão, ainda hoje é dia 2, de ler toda a Bíblia nesse ano de 2022. Nesse culto do dia 26, você recebeu no encarte do boletim um programa para você, iniciando ontem, dia 1º, até o final desse ano, ter a alegria de ter lido pelo menos, não é? Uma vez toda a Bíblia. Não fique desigrejado, foi o 4º ponto. Há muita gente sem igreja por aí. Nessa pandemia eu encontrei muita gente assim, principalmente jovens. Eu era da Assembleia de Deus, eu era da Batista, eu era presbiteriano, mas e agora? Estou sem igreja, não estou mais. E a pandemia afastou muitos jovens das nossas igrejas. Há um irmão querido nosso de uma grande igreja aqui,
do ABC, que ele disse que a maioria das pessoas que se afastaram da igreja neste período da pandemia, e segundo a previsão, não vão retornar mais para a igreja, são jovens, por incrível que pareça. Então não sejam desigrejados. Lá em Hebreus 10, 25 diz, né, que você não deve abandonar a congregação, principalmente quando vai se aproximando aquele dia. A igreja é muito importante para o seu ensino, para o seu aprendizado, né, para a comunhão, o que nos ajuda sobremaneira. E finalmente eu iniciei a mensagem falando sobre mágoa e eu terminei falando sobre perdão. Há muita gente que agasalha mágoa no seu coração e não perdoa. É preciso perdoar. Pedir o perdão para Deus, mas pedir perdão também para quem te magoou. Isso é muito importante. Você perdoar quem magoou você. Não é? Receber perdão e dar perdão. Isso é muito importante. Isso é saúde. Saúde tanto espiritual, emocional e também física. Pode acreditar. E hoje falo um pouco só, fazendo aqui, ou traçando ligeiramente um paralelo entre Moisés e Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, 23 e 24. Eu não vou me demorar muito. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 23 e 24. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram, ou gemeram por causa da servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança, do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Agora, o versículo 11 e 12 do capítulo 3. Versículo 11 e 12 do versículo 3. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado esse povo do Egito do Egito, e servireis a Deus neste monte. Deus chamou Moisés, e Ele chamou você também, e Ele chama constantemente, diariamente, em todo tempo, para que as pessoas dele se aproximem e possam conhecê-lo e obter dele o seu favor, ou seja, a vida eterna. Nesta ocasião, quando Deus fala com Abraão, ele estava tranquilamente apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. O texto que nós lemos diz que Deus lá dos céus viu o sofrimento do seu povo e desceu. Importante o detalhe desse texto, né? Às vezes nós temos aquela impressão que Deus está muito longe e que Ele não se importa com a gente aqui. Eu entendo que Deus olha para a humanidade como um todo, né? Como aquela massa humana, mas que Deus presta atenção também em cada um de nós em particular. Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você faz.
todos os dias. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Ele sabe de todas as coisas. E uma das coisas que Deus muito faz é tratar pessoalmente. Deus gosta de conversar, de falar pessoalmente com cada pessoa. Eu imagino aqui Moisés, quando ele ficou sabendo que Deus viu o sofrimento daquele povo, que Deus se compadeceu e desceu para livrar aquele povo da sua dor, da escravidão, que já por muitos anos acontecia. Eu imagino que Moisés disse: que bom, Deus resolveu, enfim, livrar esse povo. Que bom que não sou eu, que Deus vai resolver isso. Mas qual não foi a sua surpresa quando Deus diz a ele: é você que vai falar com o faraó. Ele tentou de todas as maneiras se excusar, mas Deus disse: é você que vai. Eu penso que Deus, meus irmãos, pode resolver tudo por Ele mesmo. A princípio, podemos pensar, me permita você, que Deus não precisa de nós. Não precisa do pastor Joel, não precisa de nenhum de nós. Mas assim Deus decidiu um dia usar as pessoas, assim como usou os profetas, os apóstolos lá no Velho e os apóstolos no Antigo, os profetas no Velho, para registrar as Sagradas Escrituras. Deus poderia fazê-lo por Ele mesmo, mas Ele usou homens de culturas diferentes, em tempos diferentes, para registrar a sua palavra para nós. E o impressionante é que existe uma harmonia perfeita, desde a primeira página de Gênesis até a última página de Apocalipse. Não há nenhuma contradição. Que coisa extraordinária, né? Deus também, meus irmãos, olhou lá dos céus para nós. Olhou para mim, olhou para você, enfim, olhou para a humanidade toda, escravizada, como aquele povo escravizado fisicamente por Faraó no Egito. Deus nos contemplou a humanidade escravizada pelo pecado e sem esperança. E Ele desceu do céu, assim como lá, desceu Ele do céu para libertar o seu povo de Israel do Egito. Ele desceu dos céus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Lá em João 3,16, texto muito conhecido de nós, creio que a maioria dos crentes sabem esse texto de memória. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus desceu na pessoa bendita do seu amado Filho, se tornou homem, tomou a forma humana e habitou entre nós pelo muito amor que Ele teve para conosco e continua tendo. Como lá no Antigo Testamento, Ele se lembrou da aliança feita com os antepassados de Moisés.
Deus não esquece. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Isto é algo que nos conforta e nos consola muito. Todas as suas promessas, feitas por Ele, se cumprem. Muitas já se cumpriram, outras estão exatamente em cumprimento, e outras aguardamos para o futuro. E Jesus descendo, ou Deus descendo na pessoa de Jesus ao nosso encontro, na obra da redenção, na cruz do Calvário, Ele nos redimiu da escravidão do pecado, Ele consumou com a sua morte, ali na cruz do Calvário, a nossa libertação. Ele consumou a nossa libertação da escravidão do pecado. Essa é a pior de toda a escravidão. Lá era apenas física, aqui ela é espiritual, mas também ela se manifesta fisicamente, porque o pecado também agride terrivelmente as nossas vidas. Aquelas pessoas tomadas por algum tipo de vício vão adoecendo, vão morrendo, vão minguando, muitas precocemente vêm a óbito, resultado dessa escravidão do pecado. Hoje nós celebramos esta libertação da escravidão, do pecado, consumada uma vez na cruz do Calvário, pela morte do Senhor Jesus. Celebrando a ceia do Senhor neste culto, participando da ceia do Senhor, que nos remete ao pensamento desta grande obra de Deus na pessoa de Jesus, descendo até nós, morrendo por nós, para nos libertar. Conclusão, ou concluindo, Deus ouviu lá o clamor do seu povo e viu o seu sofrimento e desceu para resgatá-los do cativeiro, e assim o fez pela instrumentalidade de Moisés. Convocou Moisés para ser o seu instrumento nas mãos poderosas de Deus. Ele sempre quer nos usar em favor dos outros. Pense nisso. Como Deus pode usar você esse ano? Talvez Deus usou muito você esse ano, nesta pandemia, para socorrer os desvalidos, para orar por alguém que estava diante da morte, para suprir a necessidade de alimento de alguém que está passando ou estava passando por esta necessidade. E nos meus áudios muitas vezes eu disse isso, que Deus nos deu essa oportunidade extraordinária de aprendermos o amor de Deus de maneira prática. Só Vila Pires entregou mais de 3.000 cestas de alimento. Essa igreja nunca fez isso antes da pandemia. Quantas famílias foram socorridas? Além dos projetos da Cristolândia aqui em São Paulo, da Cristolândia da Unidade na Praia Grande, a Ordem dos Pastores Batistas aqui da região, várias vezes a nossa igreja encaminhou muitas cestas de alimento ali para a sede
da nossa associação para socorrer pastores, famílias de pastores que estavam passando por alguma necessidade. Deus convocou Moisés. Deus chamou você para a salvação através de Cristo. E você um dia, sinceramente, entregou sua vida a Ele, está salvo. Mas Deus te chamou para servir. Eu não posso entender e não me conformo, tenho dificuldade de aceitar de pessoas que dizem que são cristãs. Elas cantam, elas oram, elas frequentam alguma igreja, mas tem muita dificuldade de manifestar esse amor de Deus na prática, realizando, fazendo, acontecendo, fazendo diferença, como se costuma dizer, e nós fomos chamados para isso. Esta igreja batista de Vila Pires foi chamada para fazer diferença, a começar aqui, no bairro, mas estendendo, obviamente, na medida das possibilidades, fazendo essa diferença em outros lugares. Na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho, Deus desceu a este mundo. E compadecido, Ele nos redimiu da escravidão dos nossos pecados. Eu quero enfatizar muito isso. Não sei o que você sente no seu coração, o que você pensa, quando ouve essas expressões desse tão grande amor. Deus não precisava nada disto, mas Ele amou tanto você, que Ele desceu e tomou forma humana, e o homem Jesus, representando eu e você, pecadores, como maldito foi feito naquela cruz, por mim e por você, levando, como diz a Bíblia, todos os nossos pecados. Assim como convocou Moisés, nos convoca também para sermos instrumentos em suas mãos, para proclamarmos a todo mundo a boa, poderosa mensagem que salva, que liberta a alma eternamente. Portanto, meu querido irmão e irmã, enquanto nós ainda aqui estamos aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus, para com Ele habitarmos eternamente, aproveite, enquanto você está esperando, nesse novo ano, você possa conduzir muitas pessoas ao encontro do Senhor Jesus. Sempre chamo a sua atenção que ali na saída do templo, na porta, há um kit carregado das mais variadas mensagens bíblicas que você pode levar uma porção. Tem dificuldade, muitos crentes dizem, mas eu não sei falar. Mas você pode estender a mão, entregando uma mensagem, convidando aquela pessoa a ler, dizendo que Jesus o ama. Me lembro de um senhor, bem idoso. Diariamente ele se postava na calçada da primeira igreja batista do Brás, quando ainda na rua Maria Marculina. E quem conhece o Brás sabe, né? É um movimento muito grande de comércio. Vem gente de todo lado do Brasil. E esse senhor, ele tocava bandolim. Então ele tocava. De repente ele fazia uma pausa com a música, ia estendendo a mão para todas as pessoas, com um folhetinho. Ele só dizia, Jesus ama você, Jesus ama você. E as pessoas iam embora. Passou algum tempo, alguém passando por ali, parou, cumprimentou aquele senhor e disse, o senhor lembra de mim? Ele disse, não, por aqui passam tantas pessoas todo dia. Ele disse, pois eu sou uma dessas pessoas que recebi, numa ocasião, vim aqui a São Paulo, eu sou de Minas Gerais, comprar roupas para minha loja,
passando por aqui, o Senhor me entregou uma mensagem através de um folheto. E na viagem, no ônibus, eu fui lendo aquela mensagem e Deus tocou o meu coração. Ainda na estrada, no ônibus, eu confessei Jesus como meu Salvador. Chegando em Belo Horizonte, procurei uma igreja batista, falei com o pastor me atendeu muito bem, passei a frequentar a igreja, me batizei e hoje eu sou membro desta igreja. Percebe? Instrumento nas mãos de Deus. Todos nós aqui podemos sê-lo. Se amanhã você já está retornando ao trabalho, não sei, mas no dia que você retornar, por favor, hoje, quando sair, leve uma porção dessas mensagens e entregue. Faça isso na sua vizinhança. Durante essa pandemia eu visitei muitas casas aqui com a máscara, entregando folhetos nas casas. Aqueles que não me atendiam, eu colocava na caixa do correio. Enfim, semeando a boa e poderosa mensagem do Evangelho de Jesus, que salva e que liberta a alma humana. Que Deus a todos nós abençoe. Amém. Fiquemos de pé para orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ligeiramente, nos confrontamos com a palavra do Senhor. Pedimos, Pai querido, que esta palavra encontre lugar no nosso coração, pois queremos ser melhores nesse ano que estamos iniciando. Queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor, como foi Moisés. Oh Deus, o Senhor já desceu até nós. O Senhor já nos libertou. O Senhor já nos salvou da condenação dos nossos pecados. Agora o Senhor nos chama para prosseguir. Oh Pai, levando esta mensagem boa do Evangelho, porque há muita gente, mas muita gente mesmo, próximo de nós, que ainda precisa conhecer o amor do Senhor na pessoa de Jesus para a sua salvação. Abençoa cada um de nós, Pai. Transforma os nossos corações, pois a Tua palavra vem sempre de encontro ao nosso coração para nos transformar, para nos melhorar. Cada dia precisamos ser melhores nas mãos do Senhor para que sejamos usados. Assim te oramos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Temos um hino para cantar. É o 566. Foi mudado a pedido do pastor o cântico desse hino. Ele fala, preste atenção, como este hino fala muito de perto ao nosso coração. À medida que você canta, pense na mensagem da letra do hino. Lembrando do que temos visto.
celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, e a terra e céus virão nos ajudar. E aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Aleluia, amém. Deus seja louvado. Bem alto, nós vamos cantar mais, espera aí. O pessoal já vai sentando, já vai fechando os instrumentos. Quem manda aqui sou eu. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui, como Deus nos ajudou, não é, meu irmão? Amém? Você concorda comigo? Amém. Ele ajudou, Ele nos guardou. Essa é grande verdade, não é? E nos guiou em todo esse tempo. E com sua mão nos ajudou. Ele segurou cada um de nós muito firme. Eu quero que você cante mais uma vez. Adentrando nesse novo ano, saiba que Ele cuidou de você lá. Ele vai cuidar de você aqui. Vai cuidar de você no próximo ano. Enfim, até o momento que Ele chegar. Até aquele momento em que gloriosamente vamos subir com Ele. Vamos cantar a última estrofe de número 3 e o coro para encerrar. Mas cante, faça um esforço aí. Com a máscara é difícil, mas procure cantar. Alegres hoje jubilemos ao nosso Salvador. Cantemos, Ele como filhos Deus nos escolheu, e das bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. E bom, louvado seja o Senhor. Coragem. Ele esteve com você, está com você, estará sempre contigo. Ele disse isto, né? Prometeu isto, né? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê assim? Diga amém. Amém. Sente, por favor. Nós temos aqui um casal de primeira vez nos visitando. Trata-se do senhor Irineu e Olinda Ferreira de Souza. Eles moram na Rua dos Cocais, 1094, no Jardim Guarará, aqui em Santo André. Eles fazem parte da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Fiquem de pé, onde é que vocês estão? Ali. Vamos agora ficar de pé e saudá-los. Sejam bem-vindos, viu? Quando quiserem voltar mais vezes, sintam-se bem. Vamos saudá-los? Bate palma bem forte. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Em Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença será um prazer. Em Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Amém. Muito obrigado. Podem sentar, meus irmãos. Eu vou convidar a vovó Ivone, está lá com a nenezinha dormindo. A Joyce, que é a mamãe, vai lá pegar a Isabelinha. No final do culto, quem ainda não conheceu a Isabelinha, está aí. Alguém disse que o nome de Belinha combinou bem, porque é Belinha e parece com o vovô.
Nasceu bonita, vai crescer bonita, vai ficar velhinha, bonita, bonita, como eu sou. Não adianta vocês ficarem assim, né? Cuidado que inveja é pecado. A Ivone vai apresentar os aniversariantes da semana. Pena que a irmã Toninha não está aqui, não é? Estão enfermos. Ontem completaram 54 anos de casado. Que maravilha, né? O pastor ontem no áudio felicitou esse casal tão querido da nossa igreja e oramos por eles. Irmãos, é um prazer muito grande poder apresentar o aniversariante do dia 4. É o pastor Joel, e é com muita alegria que eu quero convidá-lo para que ele venha até aqui para receber o abraço da igreja, né? E vamos cantar também. Eu ganhei presente hoje, a irmã Valdirene me trouxe. Nós agradecemos a Deus O presente maior é vocês. pela vida do pastor Joel, que ele tem realizado muitas coisas durante os anos da sua vida. Ele nasceu num lar cristão, num lar de poloneses que ensinaram a palavra de Deus. Então, ele conheceu a Escritura Sagrada desde a sua meninice. E desde então, nunca deixou a palavra do Senhor. E se consagrou ao Senhor e é pastor já há muitos anos desta igreja, já trabalhou muito em outras igrejas no estado do Paraná, em São Paulo, também dirigindo congregação, trabalho na casa de detenção e outros trabalhos evangelísticos, né, prestados à Igreja Batista no bairro do Brás. E já estamos aqui há muitos anos, ele vem se dedicando cada dia mais no trabalho do Senhor nesta igreja e nós estamos felizes, viu, pastor? Com a sua vida, a liderança do seu trabalho, viu? E Para eles aí, quantos anos você está ao meu lado? 45, né? 45 anos que nós estamos casados, né? E temos a nossa filha Joyce e agora a netinha, a Isabela. E o nosso genro, né? O Wesley também, que é ministro de música da Igreja Batista do Ipiranga. Então, nós vamos cantar, né? Os parabéns e de pé. E eu quero pedir ao irmão Milton que ore a Deus agradecendo a vida do nosso pastor, né? Então, de pé. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Pastor Joel, nós gostamos muito de você. Oremos. Glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, é um privilégio único estarmos aqui reunidos na Tua presença, na Tua casa, Senhor. E nesse momento, comemorando o aniversário do Teu servo, que tanto vem fazendo pela Sua obra, Senhor. O Senhor tem usado ele de maneira grandiosa, poderosa e tem abençoado também.
com vida e saúde. E pedimos ao Senhor, meu Deus, especialmente nessa noite, que assim o Senhor permaneça com ele, dando vida e saúde para todo o tempo que o Senhor queira usá-lo, aqui e em todo lugar que o Senhor quiser que ele esteja, para a sua obra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos ele como nosso pastor aqui nessa igreja. Obrigado pelo privilégio de ter essa família conduzindo os seus serviços aqui na igreja e o pastor conduzindo. Que o Senhor possa abençoá-lo grande e poderosamente, para que cada vez mais ele possa ser cada vez mais frutífero na sua obra. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Como vice-presidente da igreja, eu quero, em nome da igreja, lhe dar um abraço. Que Deus te abençoe, que Ele dê muitos anos de vida, muita saúde, alegria no trabalho do Senhor. Você eu deixo me abraçar. Esqueci. Temos aqui o Samuel no violoncelo. Falei certo? É um prazer tê-lo aqui. É lá da igreja Baeta Neves, né? Ou não? Como é que é o nome da igreja? São Bernardo. A Borda do Campo, em São Bernardo. Obrigado mais uma vez, já esteve outra vez conosco. Eu vou estar à porta despedindo os irmãos, mas não vou abraçá-los, vou estender somente a mão. E eu gostaria, se possível, Joyce, você ir lá à porta para quem não conhece a Isabela, passando possa vê-la. Tá bom? Então pode ir lá para a porta já, pode ir lá. Talvez a Isabela lhe dê um sorriso. Para quem nasceu com 860 gramas, que cabia na mão assim do pai, está com quase 6 quilos, é milagre do Senhor. Pode ir lá na porta. Oi? A máscara, né? Oi, Isabela. Quer falar alguma coisa aí? Tá. Oremos, irmãos. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias, a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre vocês, sobre a vossa casa, a vossa família, sobre o trabalho das vossas mãos no decorrer da semana, e que a bênção da Trindade Divina alcance toda a igreja do Senhor, que se acha espalhada por toda a face da terra, e todos digam alegremente comigo, amém.